A primeira contusão floresceu como uma violeta sob o meu olho. Tracei as suas bordas delicadas no espelho da casa de banho, estremecendo quando as pontas dos meus dedos roçaram a pele inchada. A luz fluorescente acima de mim piscava, projetando sombras intermitentes no meu rosto, distorcendo o meu reflexo em algo que eu mal reconhecia. 3 dias desde que Mike tinha perdido a paciência. 3 dias usando corretivo que nunca cobria completamente as marcas. 3 dias inventando desculpas sobre desastres. 3 dias evitando o contato visual com colegas de trabalho preocupados na lanchonete. Só mais alguns meses, sussurrei para o meu reflexo. Mais alguns meses de turnos duplos, de dormir num colchão irregular num estúdio com aquecimento defeituoso, de poupar cada centavo possível. Mais alguns meses antes de finalmente poder deixar esta cidade e começar de novo em algum lugar onde Mike não pudesse me encontrar. Os canos antigos rangeram quando espirrei água fria no rosto, tomando cuidado para evitar o hematoma. O frio contra a minha pele trouxe um alívio momentâneo da dor constante. Sequei o rosto com uma toalha surrada que cheirava vagamente a mofo por mais que eu a lavasse. Lá fora, a chuva batia contra a minha única janela, criando riachos que distorciam a vista das paredes de tijolos e das escadas de incêndio. O som era calmante, quase hipnótico, como uma canção de ninar da natureza, persuadindo-me a esquecer os meus problemas. Mesmo que apenas por um momento, vesti o meu uniforme de empregada de mesa, um vestido azul claro que tinha desbotado após inúmeras lavagens, combinado com sapatos confortáveis que pouco faziam para aliviar a dor de ficar de pé durante os nossos turnos de 8 horas. O restaurante ficava a apenas 10 quarteirões de distância, mas com esta chuva torrencial, mais valia estar a quilômetros de distância. Quando saí, o ar frio de outubro mordeu as minhas bochechas. Apertei o meu casaco fino ao redor do corpo, desejando poder comprar algo mais quente. O guarda-chuva que segurava pouco adiantava contra a chuva lateral. Em poucos minutos, a bainha do meu uniforme estava encharcada, colada às minhas pernas de forma desconfortável. O Mercer Street Diner era o meu local de trabalho há quase 2 anos. Não era grande coisa, apenas um estabelecimento aberto 24 horas com mesas pegajosas e um cheiro perpétuo a café e gordura. Mas as gorjetas eram decentes e a gerente dona não fazia perguntas quando eu precisava de turnos extras ou quando aparecia com hematomas ocasionais. "Estás adiantada, Emma", disse dona quando entrei, sacudindo as gotas de chuva do cabelo. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente quando pousaram no meu rosto, mas ela não disse nada sobre o hematoma. Em vez disso, ela entregou-me uma cafeteira. A mesa Sé precisa de mais café. A correria da manhã passou num borrão de recargas de café, pilhas de panquecas e sorrisos forçados que me deixaram as bochechas doridas. Ao meio-dia, a cafetaria estava vazia, exceto por um empresário solitário a digitar no seu portátil e um casal de idosos a partilhar uma fatia de tarte de maçã. O sino acima da porta tocou e uma rajada de ar frio entrou, trazendo consigo o cheiro de chuva e colônia cara. Eu estava a limpar o balcão e não olhei para cima imediatamente, mas senti uma mudança repentina na atmosfera, um peso como o ar antes de uma tempestade. Quando finalmente levantei os olhos, fiquei sem fôlego. 2 homens tinham entrado. O primeiro era alto e de ombros largos, com a cabeça rapada e olhos que examinavam a cafetaria com precisão mecânica. Ele ficou parado junto à porta como uma sentinela, com as mãos cruzadas à frente do corpo, o volume de uma arma escondida visível sob o seu casaco feito à medida. Mas foi o segundo homem que chamou a minha atenção. Ele não ter mais de 35 anos, com cabelo escuro que caía em ondas perfeitas, roçando o colarinho do que era claramente um fato feito à medida. As suas feições eram marcantes e aristocráticas, maçãs do rosto salientes, queixo forte com uma barba por fazer súbtil e olhos tão escuros que pareciam quase pretos na iluminação fraca do restaurante. Ele movia-se com uma graciosidade natural que revelava alguém acostumado ao poder, a ser observado, a ser obedecido. O empresário com o laptop olhou para os recém-chegados e rapidamente arrumou as suas coisas, deixando uma nota de US$ 20 por uma refeição de US$ 10. O casal de idosos parecia alheio, continuando a sua conversa tranquila enquanto compartilhavam a sobremesa. O homem de cabelos escuros sentou-se numa cabine perto da janela, enquanto o seu companheiro permaneceu de pé,
o olhar constantemente percorrendo o restaurante. Peguei um menu e aproximei-me da mesa deles, com o coração inexplicavelmente acelerado. Boa tarde, consegui dizer, orgulhosa por minha voz ter permanecido firme. Posso começar com algo para beber? Aqueles olhos escuros estudaram meu rosto com uma intensidade que me fez querer encolher. Seu olhar demorou-se na contusão sob meu olho, e algo perigoso passou por suas feições tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Café, disse ele com uma voz suave e rica de barítono que me causou um arrepio involuntário na espinha. Preto. Acenei com a cabeça e virei-me para sair, mas a voz dele deteve-me. E o seu nome? Hesitei, debatendo-me entre mentir ou não. Algo naqueles olhos fez-me sentir que ele saberia se eu mentisse. Emma, respondi, finalmente. Um leve sorriso curvou os lábios dele. Emma, repetiu ele, como se saboreasse as sílabas. Sou Alésio, sem sobrenome. Apenas Alésio, disse com a confiança de alguém que esperava ser reconhecido apenas pelo primeiro nome. Levei o café com as mãos ligeiramente trêmulas, consciente de que os olhos dele acompanhavam cada movimento meu. Quando coloquei a xícara sobre a mesa, os dedos dele roçaram os meus. Deliberadamente, eu tinha certeza, enviando uma descarga elétrica pelo meu corpo. Quem te bateu, Emma? Perguntou ele, com uma voz aparentemente casual, como se estivesse a perguntar sobre o tempo. A pergunta apanhou-me completamente desprevenida. A maioria das pessoas fingia não notar, ou se notavam, certamente não perguntavam tão diretamente. O calor inundou as minhas bochechas e eu dei um passo instintivo para trás. Eu caí, disse automaticamente, a mentira que eu havia ensaiado inúmeras vezes, saindo dos meus lábios com facilidade. Os olhos escuros de Alésio endureceram. Não me minta, disse ele suavemente, perigosamente. Isso insulta a ambos. Minha garganta apertou-se com algo entre medo e indignação. Não vejo como isso é da sua conta, respondi, lutando para manter a voz firme. Em vez de ficar irritado com a minha resposta, ele parecia quase satisfeito, o canto da boca levantando-se ligeiramente. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente. Não foi um pedido. Olhei à volta da cafetaria. Dona estava lá atrás. O casal de idosos estava a sair e nenhum novo cliente havia chegado. Mesmo assim, continuei de pé. Estou a trabalhar. Senta-te, repetiu ele. E dessa vez, a única palavra carregava tanto peso que me vi deslizando para dentro da cabine antes que pudesse pensar por que estava a obedecer a um estranho. Há quanto tempo trabalhas aqui, Emma? Perguntou ele, tomando um gole do café, sem tirar os olhos dos meus. 2 anos, respondi cautelosamente. E há quanto tempo ele bate em ti? Eu enrijeci, as minhas mãos cerrando-se em punhos debaixo da mesa. Eu disse que caí. Alésio inclinou-se para a frente e o movimento trouxe o seu perfume até mim. Sândalo e algo mais escuro, mais primitivo. Tu trabalhas duro, observou ele, ignorando a minha negação. Turnos duplos, imagino, a poupar para algo importante. A precisão da sua avaliação causou-me um arrepio. Como é que ele poderia saber disso? Um plano de fuga, talvez? Continuou ele, a voz baixando para quase um sussurro de quem lhe causou esse hematoma. Por favor, disse eu, a voz quase inaudível até para os meus próprios ouvidos. Posso perder o meu emprego. Algo suavizou o seu olhar. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma carteira de couro elegante. Por um momento pensei que ele ia oferecer-me dinheiro e preparei-me para ser insultada. Em vez disso, ele colocou um cartão de visita branco simples na mesa entre nós. Ele continha apenas um número de telefone gravado em preto. Quando decidires parar de mentir para ti mesma, Emma, disse ele, deslizando o cartão na minha direção. Liga para este número. Antes que eu pudesse responder, ele levantou-se com um movimento fluido. Colocou uma nota de $100 ao lado do seu café, que mal tinha sido tocado. Pelo seu incômodo, disse ele. Depois fez uma pausa, os olhos mais uma vez fixos na minha contusão. Todos merecem sentir-se seguros, Emma. Lembra-se disso? E então ele se foi, o seu companheiro silencioso seguindo-o, deixando apenas o aroma persistente da sua colônia e o cartão branco que parecia queimar contra o tampo laminado da mesa. Coloquei o cartão no bolso sem examiná-lo mais, a minha mente a fervilhar com perguntas. Quem era Alésio? Por que ele tinha se interessado tanto por mim? E como ele tinha percebido tão facilmente a minha fachada cuidadosamente construída?
O resto do meu turno passou em um piscar de olhos. Eu ficava esperando que ele voltasse, sentindo toques fantasmas onde os dedos dele tinham roçado os meus. Quando saí da lanchonete às 8 horas, a chuva tinha parado, deixando as ruas brilhando sob as luzes da rua. O ar da noite parecia diferente de alguma forma, carregado de possibilidades ou talvez de avisos. Eu estava tão distraída que não notei a figura encostada no prédio em frente ao restaurante até estar a meio do quarteirão. O meu coração disparou quando reconheci a figura corpulenta de Mike, a sua postura familiar e desleixada. Ele afastou-se da parede e começou a caminhar na minha direção, com o rosto contorcido de raiva. "Onde diabos estiveste?" Ele perguntou, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. "Liguei para ti o dia todo." "Estava a trabalhar", respondi, tentando me soltar do seu aperto. Meu telemóvel ficou sem bateria. Seus olhos se estreitaram com desconfiança. "Estás a me evitar." Seu olhar caiu no meu bolso, onde a ponta do cartão de visita branco era visível. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele o arrancou. "O que é isso?" perguntou, estudando o cartão com o rosto sombrio. "De quem é esse número, Emma? Estás a me trair?" "Não", protestei, tentando pegar o cartão. "É só um cliente", ele não terminou a frase. Ele perguntou, estudando o cartão, o rosto escurecendo. "De quem é esse número, Emma? Estás a trair-me?" "Não", protestei, tentando pegar o cartão. "É só um cliente", ele... Eu não terminei a frase. A palma da mão aberta de Mike acertou minha bochecha, do mesmo lado da contusão que eu já tinha, com força suficiente para me fazer cambalear. A dor explodiu em meu rosto. Pontos brilhantes dançavam na minha visão. "Mentira", ele cuspiu, rasgando o cartão em pedaços e deixando-os espalhar-se pela brisa úmida. "Achas que eu não sei quando estás a mentir?" Eu recuei, as lágrimas a embaçar a minha visão, ciente de que estávamos numa rua pública, mas igualmente ciente de que ninguém nesta cidade jamais interviria, assim como ninguém jamais havia intervindo antes. "Desculpa", sussurrei, as palavras automáticas, sem sentido. Mike agarrou-me no braço novamente e começou a puxar-me com força na direção do seu apartamento. "Vais para casa comigo esta noite", rosnou ele. "Não vou deixar-te sair da minha vista novamente." O terror apoderou-se de mim. Da última vez que fui ao apartamento do Mike, depois de ele ter ficado tão zangado, saí com costelas partidas. Não podia voltar lá. Não esta noite. Talvez nunca mais. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Talvez fossem as palavras de Alessio a ecoar na minha cabeça. Todos merecem sentir-se seguros. Ou talvez fosse simplesmente porque eu tinha chegado ao meu limite. Fosse qual fosse a razão, plantei os pés firmemente no passeio. "Não", disse eu, com uma única sílaba cheia de toda a coragem que consegui reunir. O Mike virou-se com uma expressão de descrença que rapidamente se transformou em raiva. "O que é que me acabaste de dizer?" Eu disse. "Não", repeti, com a voz agora mais forte. "Não vou contigo." A sua mão fechou-se em punho, e eu preparei-me para o golpe que sabia que estava para vir. Mas antes que ele pudesse atacar, um carro preto elegante com vidros escuros parou ao nosso lado, o motor a ronronar quase silenciosamente. A porta traseira abriu-se, e eu vi olhos escuros e uma mão estendida. "Emma!" chamou a voz de Alésio de dentro do carro. "Entra!" Não hesitei. Arranquei o meu braço do aperto frouxo de Mike e entrei no carro. A porta fechou-se atrás de mim com um baque sólido que parecia o ponto final de um capítulo. A última coisa que vi quando o carro arrancou foi o rosto de Mike contorcido de raiva e confusão, ficando cada vez menor à distância. Dentro do carro, o cheiro de couro e sândalo envolveu-me. Alesio sentou-se à minha frente, observando-me com aqueles olhos intensos. O homem da lanchonete, claramente um guarda-costas, estava no banco do passageiro da frente, enquanto um motorista que eu nunca tinha visto antes conduzia o veículo suavemente pelas ruas da cidade. "Como é que me encontrou?" perguntei, com a voz trêmula. A expressão de Alessio era indecifrável. "Nunca a perdi", respondeu ele simplesmente, como se isso explicasse tudo. Eu deveria estar assustada. Acabara de escapar de um homem perigoso apenas para me colocar nas mãos de outro. Um estranho com conexões poderosas e um ar de violência controlada. Mas, à medida que a adrenalina desaparecia, deixando-me a tremer, tudo o que senti foi uma sensação avassaladora de alívio. Tudo o que senti foi uma sensação avassaladora de alívio. "Quem é você?"
sussurrei. Ele estudou-me por um longo momento antes de responder. Alguém que não tolera homens que batem em mulheres, disse ele finalmente. Alguém que pode garantir que ele nunca mais lhe toca. A promessa nessas palavras deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, dei por mim a acreditar nele, a confiar nele, apesar de todos os instintos de autopreservação que desenvolvi ao longo de anos de desilusão e dor. Quem lhe bateu, Emma? Perguntou ele novamente, com a voz agora mais suave, mas não menos intensa. Desta vez contei-lhe a verdade. O nome dele é Mike Peterson, disse eu com o nome amargo na minha língua. O meu ex-namorado, ele não aceita que acabou. Alesio acenou lentamente com a cabeça, como se confirmasse algo que já sabia. Estendeu a mão com os dedos pairando perto da minha bochecha recém-machucada, sem realmente tocá-la. Isto acaba esta noite, prometeu ele. E a certeza absoluta na sua voz fez-me estremecer. Metade medo, metade algo que eu não estava pronta para nomear. À medida que nos levava para mais fundo na cidade, em direção a um destino desconhecido, percebi que tinha acabado de cruzar uma linha da qual não haveria retorno. O pensamento deveria ter me aterrorizado, mas, em vez disso, senti algo que não experimentava há anos. Senti-me segura. O carro deslizava pelas ruas da cidade como um fantasma. O seu movimento era tão suave que mal sentia as curvas. Através das janelas escurecidas, vi bairros familiares transformarem-se em áreas que eu só tinha visto de longe. Bairros exclusivos com calçadas imaculadas e edifícios que alcançavam as estrelas. A minha mão latejava onde Mike a tinha agarrado e a minha bochecha pulsava de dor. Mas permaneci em silêncio, com medo de que falar pudesse de alguma forma quebrar o feitiço de segurança que se tinha instalado sobre mim. Alesio fez uma breve chamada telefônica no que parecia ser italiano, com uma voz baixa e autoritária, embora eu não conseguisse entender as palavras. O tom transmitia uma autoridade que não precisava de tradução. Quando terminou, voltou a sua atenção para mim, aqueles olhos escuros estudando o meu rosto como se memorizassem cada detalhe. Precisas de cuidados médicos, afirmou. Não era uma pergunta, mas um facto. Instintivamente, toquei na minha bochecha fazendo uma careta de dor. Não é assim tão grave. Já passei por pior. Algo perigoso passou por seu rosto. Isso não me conforta, Emma. O carro finalmente parou em frente a um prédio imponente de vidro e aço que parecia tocar o céu noturno. O guarda-costas saiu primeiro, examinando a área antes de abrir a porta de Alesio e Patal, em seguida a minha. Quando saí, o ar fresco da noite tocou a minha pele, trazendo consigo o cheiro limpo da chuva recente e da riqueza. Uma ausência distinta do lixo e dos gases de escape que permeavam o meu bairro. Onde estamos? Perguntei, a minha voz fraca em comparação com a grandiosidade que nos rodeava. Na minha casa, respondeu Alesia, colocando a mão levemente na minha cintura, enquanto me guiava em direção à entrada. O porteiro inclinou a cabeça respeitosamente quando passamos. Boa noite, Sr. Russo. Então ele tinha um apelido, Russo. O nome despertou algo na minha memória, mas não consegui identificá-lo. O elevador exigia um cartão-chave e impressão digital para aceder à cobertura. À medida que subíamos, o meu estômago revirou-se com uma mistura de ansiedade e algo mais. Talvez antecipação ou a vertigem de passar muito rapidamente de um mundo para outro. O elevador abriu diretamente para uma ampla sala de estar, com janelas do chão ao teto, exibindo um panorama deslumbrante da cidade abaixo. Um tapete cintilante de luz que se estendia até ao horizonte. Fique à vontade, disse Alesio, tirando o casaco e afrouxando a gravata. O gesto casual de alguma forma o tornava mais intimidador, em vez de menos. Um lobo relaxando sem perder nada de sua natureza predatória. Meu médico pessoal chegará em breve. Isso realmente não é necessário, protestei fracamente, mesmo enquanto afundava num sofá tão luxuosamente macio que parecia estar sentada numa nuvem. Não tenho condições financeiras para isso. Dinheiro não é uma preocupação, ele interrompeu, em um tom que não admitia discussão. Ele serviu um líquido âmbar de uma garrafa de cristal em 2 copos e ofereceu um para mim. Para a dor, explicou. Aceitei o copo e tomei um pequeno gole. O uísque queimou agradavelmente minha garganta, aquecendo-me por dentro. Obrigada, disse, percebendo a inadequação das palavras. Por tudo, por tê-lo impedido.
Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido. A expressão de Alésio escureceu. Tenho uma ideia muito clara do que teria acontecido, disse ele com a voz tensa de raiva controlada. Homens assim são previsíveis. Eles escalam. Não param até que alguém os pare. A maneira como ele disse isso com absoluta certeza e um toque de conhecimento pessoal me fez pensar sobre o seu passado, sobre quais experiências o moldaram para se tornar o homem à minha frente. Como você sabia? Perguntei. Como é que soube onde me encontrar? Quando intervir? Ele sentou-se numa poltrona de couro à minha frente, girando o uísque no copo. Depois da nossa conversa no restaurante, mandei um dos meus homens vigiar-te. Quando destruíste o meu cartão, soube que precisava de ficar por perto. Um arrepio percorreu-me a espinha. Mandaste seguir-me. Mandei proteger-te, corrigiu ele, como se a distinção fosse óbvia, e ainda bem que o fiz, antes que eu pudesse formular uma resposta. O elevador tocou e um homem de aparência distinta, com cabelos grisalhos e óculos de armação de metal, entrou no apartamento, carregando uma maleta médica de couro. Alésio, ele cumprimentou com um leve sotaque italiano antes de voltar seu olhar profissional para mim. E este deve ser o paciente. Os 20 minutos seguintes passaram num borrão enquanto o médico examinava o meu rosto, aplicava um antisséptico que ardia como fogo e confirmava que nada estava partido. Deixou-me com analgésicos, pomada para os hematomas e instruções rigorosas para descansar. Durante todo o exame, Alésio nunca saiu da sala, os seus olhos acompanhando cada movimento do médico com uma intensidade que beirou o possessivo. Quando ficamos sozinhos novamente, um silêncio desconfortável se instalou entre nós, cheio de perguntas não feitas. Fui eu que parti primeiro. Devo ir para casa, disse eu, embora a ideia de voltar para o meu pequeno apartamento me enchesse de pavor. E se o Mike estiver à minha espera? Vais ficar aqui esta noite, afirmou Alésio, não como uma sugestão, mas como uma ordem. Vendo a minha hesitação, acrescentou, no quarto de hóspedes estarás segura. O alívio e a apreensão lutavam dentro de mim. Tenho de trabalhar amanhã. Turno da manhã. Liga a dizer que estás doente. Não posso perder um dia de salário. Algo parecido com respeito brilhou nos seus olhos. Admiro a tua ética de trabalho, Emma, mas precisas de descansar. Quanto ao dinheiro, ele acenou com a mão desdenhosamente. Considera isso resolvido. Eu fiquei irritada com isso. Não quero a tua caridade. Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. O primeiro sorriso genuíno que vi dele. Transformou as suas feições de intimidadoras para devastadoramente bonitas. Não é caridade quando é merecido, disse ele. Mas podemos discutir a compensação mais tarde, se isso te deixar mais confortável. Ele mostrou-me o quarto de hóspedes, um espaço maior do que todo o meu apartamento, com uma cama king size coberta por lençóis que provavelmente custaram mais do que eu ganho num mês. A casa de banho adjacente tinha um chuveiro com vários jatos e uma banheira funda o suficiente para nadar. Há roupas na cômoda, disse Alésio da porta. Elas devem servir-te bem para esta noite. Virei-me para ele, subitamente consciente do vasto abismo entre os nossos mundos. Por que está a fazer isto? Perguntei. A pergunta que me queimava na mente desde que ele notou a minha contusão no restaurante. Por que ajudar uma estranha? Alésio estudou-me por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Descanse um pouco, Emma, disse ele finalmente. Conversaremos pela manhã. Com isso, fechou a porta, deixando-me sozinha num luxo que eu nunca sonhara em experimentar. Encontrei pijamas de seda na cômoda, ainda com as etiquetas, que me serviam perfeitamente, levantando questões que eu estava exausta demais para contemplar. Depois de um banho que parecia estar debaixo de uma cachoeira quente, deslizei entre lençóis tão macios que pareciam uma carícia na minha pele. Apesar da estranheza do ambiente e dos acontecimentos tumultuosos da noite, o sono tomou conta de mim quase instantaneamente. Os sonhos vieram em pedaços fragmentados. O rosto zangado de Mike, os olhos intensos de Alésio, uma sensação de queda, de ser perseguida, de finalmente ser apanhada. Acordei com um suspiro, desorientada na escuridão de um quarto desconhecido. Por um momento de pânico, não consegui lembrar-me onde estava ou como tinha chegado lá. Então, as memórias da noite anterior voltaram e eu desabei contra as almofadas, com o coração ainda a bater forte. O relógio digital na mesinha de cabeceira marcava 3h17 da manhã.
Através das janelas do chão ao teto, a cidade se espalhava abaixo de mim como um mapa de estrelas, bela e distante. Saí da cama, atraída pela vista, pressionando a palma da mão contra o vidro frio e sentindo como se estivesse flutuando acima do mundo. O som de vozes baixas e urgentes vinha de além da minha porta. Curiosa, caminhei silenciosamente pelo tapete felpudo e encostei o ouvido na madeira. Alesio estava a falar, a sua voz dura com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Quero todas as portas desta cidade arrombadas, se necessário, dizia ele. Encontrem-no esta noite, respondeu outra voz. Muito baixa para eu conseguir distinguir as palavras. Não me importo com jurisdição, respondeu Alésio. Um tom perigoso em sua voz. Agora isso é pessoal. Ele tocou no que é meu. O que é meu? A declaração possessiva me causou um arrepio. Metade emoção, metade aviso. Eu mal conhecia esse homem. No entanto, ali estava eu, em sua casa, sob sua proteção e, aparentemente, em sua mente, sob sua posse. Eu deveria estar assustada, ou pelo menos indignada. Em vez disso, um calor traiçoeiro se espalhou por mim ao pensar que era considerada preciosa o suficiente para ser protegida, reivindicada, vingada. As vozes se afastaram e eu voltei para a cama, minha mente girando com perguntas. Quem era exatamente Alésio Russo? Que tipo de homem comandava tanto poder e lealdade a ponto de poder ordenar que todas as portas da cidade fossem arrombadas? E o que significava para mim estar presa na órbita dele? A manhã chegou com uma luz dourada entrando pelas janelas que eu havia esquecido de cobrir. Por um momento, fiquei deitada, imóvel, saboreando o conforto da cama e o luxo silencioso que me cercava. Minhas bochechas ainda doíam, mas a dor aguda havia se transformado em uma pulsação persistente. Os acontecimentos da noite anterior pareciam um sonho, demasiado fantásticos para terem realmente acontecido. Uma batida suave na porta tirou-me dos meus pensamentos. Sentei-me puxando os lençóis à minha volta. Sim. A porta abriu-se ligeiramente e uma mulher com um corte de cabelo elegante e roupa profissional espreitou para dentro. Bom dia, menina Bennet. O senhor Russo pediu-me para verificar se estava acordada. O pequeno almoço está pronto, quando quiser juntar-se a ele. Pestanejei, surpreendida, tanto pela forma formal como pela constatação de que Alésio sabia o meu apelido, algo que eu não tinha partilhado com ele. Obrigada, consegui dizer. Sairei em breve. Ela acenou com a cabeça e fechou a porta, deixando-me a pensar quem ela seria. Uma funcionária? Uma namorada? O pensamento trouxe uma inesperada pontada de ciúme, pela qual imediatamente me repreendi. Que direito eu tinha de sentir possessividade por um homem que acabara de conhecer? Na cômoda, encontrei não apenas mais pijamas, mas um guarda-roupa inteiro de roupas femininas, aproximadamente do meu tamanho. Calças de ganga, blusas, vestidos, até roupa interior com as etiquetas ainda presas. A seleção era de bom gosto e cara, o que me fez pensar se Alésio costumava manter roupas femininas à mão para hóspedes que passavam a noite. O pensamento deixou um gosto amargo na minha boca. Optei por jeans e um suéter creme simples, que era mais macio na minha pele do que qualquer outra peça que eu já tivesse tido. No banheiro, examinei meu rosto no espelho. O hematoma tinha se espalhado, pintando-me e amassando o rosto em tons de roxo e azul que nenhum corretivo poderia esconder. Fiz o que pude com a maquilhagem que encontrei na gaveta. Outra lembrança inquietante de que talvez eu não fosse a primeira mulher a precisar de refúgio ali. Quando finalmente saí do quarto de hóspedes, segui o cheiro de café até uma cozinha espaçosa, onde Alessio estava sentado numa ilha de mármore a ler algo num tablet. Ele olhou para cima quando entrei, seus olhos percorrendo-me de uma forma que parecia um toque físico. Bom dia, disse ele, colocando o tablet de lado. Como dormiu? Melhor do que nos últimos meses, admiti, sentando-me à sua frente. Entre nós havia uma variedade de alimentos para o pequeno almoço que não ficariam fora de lugar num hotel 5 estrelas. Doces, frutas, ovos, salmão fumado. O teu rosto está pior, observou ele, a sua expressão endurecendo ao examinar o meu hematoma. Sempre fica pior no dia seguinte, disse sem pensar, mas me arrependi das palavras quando vi o seu maxilar se contrair. Ele já foi preso antes? Perguntou Alésio, servindo café numa caneca e empurrando-a na minha direção. Por agredir você
ou outra pessoa. Envolvi meus dedos em torno da caneca quente, buscando conforto em seu calor. Chamei a polícia uma vez, há cerca de 6 meses. Ele já tinha ido embora quando eles chegaram. Eles registraram a ocorrência, mas nada aconteceu. Disseram que não podiam fazer nada sem provas ou testemunhas. A expressão de Alésio permaneceu neutra, mas algo perigoso espreitava nos seus olhos. E continuaste com ele depois disso? Não, respondi com firmeza, querendo que ele compreendesse. Deixei-o naquela noite, mas ele continuou a procurar-me, aparecendo no meu trabalho, no meu apartamento. Mudei de número 3 vezes, mas ele sempre o descobre de alguma forma. Tenho poupado para me mudar para outro estado, para um lugar onde ele não me possa encontrar. E, entretanto, você suporta a violência dele, disse Alésio. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Olhei para o meu café. Tento evitá-lo, mas sim, às vezes não há como escapar. Sempre há uma saída, Emma, disse ele suavemente. Você só precisa dos recursos certos. Um sinal sonoro soou e Alésio verificou o telemóvel, sua expressão mudando para uma de satisfação sombria. Com licença por um momento, disse ele, levantando-se da cadeira. Sirva-se do café da manhã. Ele entrou na sala adjacente, deixando a porta entreaberta. Embora soubesse que não deveria escutar, não pude evitar esforçar-me para ouvir a conversa dele. Você o tem? Uma pausa. Ótimo. Sem envolvimento da polícia. Traga-o para o armazém. Quero lidar com isso pessoalmente. O meu sangue gelou. Aquelas palavras ditas com uma ameaça tão casual confirmaram o que eu suspeitava, mas tentava ignorar. Alésio Russo era perigoso, talvez mais perigoso do que Mike alguma vez tinha sido. Quando ele voltou, a sua expressão estava composta, mas havia uma energia nele, uma prontidão tensa que me lembrava um predador a preparar-se para atacar. Está tudo bem? Perguntei, com a voz mais firme do que me sentia. Está tudo perfeito, respondeu ele, com um sorriso frio nos lábios. Na verdade, tenho boas notícias. O teu problema foi localizado. A maneira como ele disse isso fez a minha pele arrepiar-se de apreensão. O que isso significa? O que você vai fazer com ele? Alésio me estudou, com a cabeça ligeiramente inclinada. Você se importa com o que acontecerá com ele depois de tudo o que ele fez com você? Engoli em seco. Não quero que ninguém se magoe por minha causa. Mesmo o homem que fez isto? Ele perguntou, apontando para o meu rosto machucado. Violência por violência não resolve nada, eu disse, as palavras soando vazias até aos meus próprios ouvidos. Alésio inclinou-se para a frente, o seu olhar intenso. Deixe-me dizer-lhe uma coisa sobre homens como Mike Peterson, Emma. Eles só entendem uma linguagem. Poder. Eles atacam aqueles que consideram fracos. Eles tiram e tiram até que alguém mais forte os impeça. A sua voz baixou ainda mais. Eu sou essa pessoa. O medo e algo mais sombrio, mais primitivo, revirou o meu estômago. Quem é você realmente? Ele me observou por um longo momento, como se estivesse a ponderar o quanto da verdade revelar. A minha família tem certos interesses comerciais nesta cidade, disse ele com cautela. Nós garantimos que os acordos sejam honrados, que as dívidas sejam pagas, que a ordem seja mantida. A implicação pairou no ar entre nós. Eu tinha ouvido rumores, é claro. Todos na cidade ouviam sobre as famílias que controlavam o submundo, cuja influência se estendia a negócios legítimos, política e até mesmo às forças da lei. Os russos eram uma dessas famílias. Você é um chefe do crime, sussurrei, a constatação solidificando-se em certeza. A expressão de Alésio permaneceu impassível. Prefiro pensar em mim mesmo como um empresário com interesses diversos e métodos únicos de resolução de conflitos. Um riso histérico escapou-me antes que eu pudesse impedi-lo. É isso mesmo. Resolução de conflitos na sua forma mais eficiente, ele confirmou, imperturbável pela minha reação. Até esta tarde, Mike Peterson nunca mais o incomodará. Tenha a minha palavra. A certeza absoluta com que ele fez essa promessa me deixou gelada. Levantei-me abruptamente, minha cadeira raspando no chão. Eu devo ir. Obrigada pela sua ajuda, mas não posso me envolver no que quer que seja isso. Alésio também se levantou, movendo-se com aquela graça fluida que parecia destoar de sua aura perigosa. Você já está envolvida, Emma. No momento em que ele colocou as mãos em ti na minha cidade, isso se tornou inevitável. Na tua cidade, repeti, recuando ligeiramente. Eu não pedi isso.
Eu não pedi para tu fazeres o quê? Mandares matá-lo? Algo parecido com decepção passou pelo rosto de Alésio. É isso que pensas de mim? Que eu mataria um homem simplesmente por tocar no que é meu? Lá estava novamente. Aquela afirmação possessiva que enviou sinais conflitantes de aviso e desejo pelo meu corpo. Não sou sua, eu disse, minha voz pouco acima de um sussurro. Você nem me conhece. Ele se aproximou e eu me vi encostada na bancada da cozinha, sua presença dominando meus sentidos. Eu sei o suficiente, disse ele suavemente. Sei que és corajosa. Sei que és uma sobrevivente. Sei que mereces melhor do que a vida te deu até agora. A sua mão se estendeu, os dedos pairando perto da minha bochecha machucada, sem tocá-la. E sei que desde o momento em que te vi naquela lanchonete, não consegui desviar o olhar. A proximidade dele tornava difícil pensar, respirar. Alésio irradiava calor e perigo, e algo magnético que me atraía, apesar de todos os sinais de alerta que soavam na minha mente. A parte racional do meu cérebro gritava que eu deveria fugir, que eu tinha escapado de um homem violento apenas para cair na órbita de outro, potencialmente mais perigoso. Mas outra parte, uma parte que eu tinha medo de examinar de perto, sussurrava que, com Alésio, eu me sentia vista de uma forma que nunca tinha sido antes. O que queres de mim? Perguntei, a minha voz quase inaudível mesmo no silêncio perfeito da cozinha. Os seus olhos escuros procuraram os meus, procurando algo que eu não tinha a certeza de poder dar. Primeiro, disse ele, finalmente recuando e dando-me espaço para respirar. Quero que confies em mim. Um riso amargo escapou-me. Confiar em ti? Eu nem te conheço. Tudo sobre isto, gesticulei em torno da luxuosa cobertura, é completamente estranho para mim. E o pouco que sei sugere que estás envolvido em coisas que passei a vida toda a evitar. A expressão de Alésio permaneceu indecifrável enquanto ele se encostava ao balcão oposto, criando uma distância entre nós que parecia tanto um alívio quanto uma perda. É justo, ele admitiu. Pergunta-me qualquer coisa, eu direi a verdade. A oferta pairou entre nós, tentadora e assustadora. Havia tantas perguntas a queimar na minha mente, mas eu não tinha a certeza se queria as respostas. O conhecimento era um perigo por si só. Você realmente mandou arrombar todas as portas da cidade à procura do Mike? Perguntei finalmente, lembrando-me do fragmento de conversa que ouvi. Um leve sorriso tocou seus lábios. Não todas as portas, mas o suficiente. Tenho pessoas por toda a cidade. Quando dou uma ordem, ela é cumprida. E o que exatamente planeia fazer com ele agora que o encontrou? Alésio estudou-me por um longo momento. Quer mesmo saber? Eu queria? A pergunta ecoou na minha mente. Parte de mim queria que Mike sofresse como ele me fez sofrer. Parte de mim recuava com a ideia de ser responsável pelo destino que Alessio tinha planeado para ele. Mas a ignorância não me absolveria da cumplicidade. Sim, eu disse, levantando o queixo, apesar do medo que se enrolava no meu estômago. Eu quero saber. Alessio acenou com a cabeça como se a minha resposta tivesse confirmado algo importante. Vou garantir que ele entenda as consequências de suas ações. Ele disse cuidadosamente. Vou garantir que ele nunca mais se aproxime de você. Mas não vou matá-lo, se é isso que você teme. Senti um alívio, rapidamente seguido por ceticismo. Assim, sem mais nem menos, vais dar-lhe uma sova e ele vai deixar-me em paz para sempre. Não é assim tão simples. É quando se tem recursos, respondeu Alessio. Homens como o Mike respondem ao poder e ao medo. Tenho ambos em abundância. Antes que eu pudesse responder, uma batida discreta soou na porta da cozinha. A mulher com o corte de cabelo elegante de antes entrou, com uma expressão profissionalmente impassível. Com licença, senhor Russo, mas o senhor Key está na linha. Ele diz que é urgente. Alésio cerrou os dentes imperceptivelmente. Diga-lhe que eu ligo de volta. Ele insistiu, senhor. Ele mencionou a situação nas docas. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Alessio, mas ele acenou com a cabeça. Vou atender no meu escritório. Certifique-se de que a senhora Bennett tenha tudo o que precisa. Quando ele saiu, a mulher, claramente algum tipo de assistente, virou-se para mim com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Posso trazer alguma coisa para si, senhora Bennett? Na verdade, eu esperava poder sair, disse eu, reunindo coragem.
Pode chamar um táxi para mim? O seu sorriso permaneceu fixo. Receio que o senhor Russo tenha instruído que a senhora permaneça aqui para sua segurança. Ele não deve demorar muito. A formulação educada não disfarçava a verdade. Eu estava efetivamente a ser retida, se não contra a minha vontade, certamente sem o meu consentimento explícito. Uma sensação fria instalou-se no meu estômago. Entendo, respondi, forçando-me a manter a calma. Então gostaria de voltar para o quarto de hóspedes, se não houver problema. Claro, ela apontou para o corredor. Por favor, avise-me se precisar de mais alguma coisa. De volta ao quarto de hóspedes, andei de um lado para o outro ansiosamente, tentando entender a minha situação. Eu estava na cobertura de um homem que praticamente admitia ser um chefe do crime. Um homem que ordenou que a cidade fosse virada de cabeça para baixo para encontrar meu agressor. Um homem que claramente tinha algum tipo de direito sobre mim que eu não compreendia totalmente. O curso de ação racional seria sair o mais rápido possível, pegar meus pertences e fugir para longe de Mike e Alésio. Mas para onde iria? O meu apartamento não era seguro. Não tinha família a quem recorrer, nem amigos próximos o suficiente para me acolher. E o dinheiro que tinha poupado, embora substancial, não duraria muito se tivesse de recomeçar do zero, sem emprego nem referências. Uma batida leve à porta interrompeu os meus pensamentos em espiral. Entre, chamei, esperando que fosse a assistente novamente. Em vez disso, Alesio entrou com uma expressão preocupada. Peço desculpa pela interrupção, disse ele, fechando a porta atrás de si. Às vezes, os negócios exigem atenção imediata. Estou presa aqui? Perguntei diretamente, cansada de dançar em torno da verdade. A surpresa passou rapidamente pelo seu rosto. Claro que não. Por que pensaria isso? A sua assistente deixou claro que não devo sair. Alesio franziu a testa. A Sofia é excessivamente zelosa na interpretação das minhas instruções. Pedi-lhe para garantir que estivesse confortável e tivesse tudo o que precisava enquanto eu estivesse fora. Está livre para sair quando quiser. Ele fez uma pausa, a sua expressão suavizando-se. Embora eu espere que decida ficar, pelo menos até resolvermos a sua situação. A sinceridade na sua voz fez-me querer acreditar nele, mas a dúvida persistia. E qual é exatamente a minha situação, na sua opinião? Alesio avançou para dentro da sala, mantendo uma distância respeitosa. Está a ser perseguida e agredida por um homem que não respeita os seus limites nem a sua segurança. Está a trabalhar em vários empregos para poupar dinheiro suficiente para fugir. Não tem ninguém a quem recorrer para proteção. Os seus olhos mantiveram-se fixos nos meus. Como estou a ir até agora? A precisão da sua avaliação do eu. O que propõe então? Deixe-me ajudá-la, disse ele simplesmente. Fique aqui enquanto eu garanto que Mike Peterson não seja mais uma ameaça. Deixe-me oferecer-lhe a proteção que merece. E o que ganha com este acordo? Perguntei. Porque nada na vida é de graça. Aprendi essa lição de forma dolorosa e repetida. Os lábios de Alésio curvaram-se num sorriso que era ao mesmo tempo encantador e predatório. A sua companhia, por enquanto. O resto veremos. A implicação pairou no ar entre nós, sem ser reconhecida nem negada. Ele me queria. Isso ficou claro pelo calor em seu olhar quando ele me observou. Mas havia algo mais também, algo possessivo e protetor que ia além da mera atração física. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Ele assentiu. Leve o tempo que precisar. Enquanto isso, há alguém que gostaria que conhecesse. Ele apontou para a porta. Se estiver disposta. A curiosidade superou a minha hesitação. Quem? Alguém que pode ajudá-la a entender um pouco melhor o meu mundo. Segui-o para fora da sala de visitas, passando pela ampla sala de estar, até o que parecia ser um escritório doméstico. Uma mulher esperava lá, talvez com cerca de 50 anos, elegante em um terno sob medida, com mechas prateadas no cabelo escuro. Ela se levantou quando entramos, seus olhos tão parecidos com os de Alésio, avaliando-me com inteligência perspicaz. Emma, esta é a minha mãe, Sofia Russo, disse Alésio, com um tom de cordialidade na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, esta é Emma Bennett. Então você é a rapariga que causou tanto alvoroço, disse Sofia, com seu sotaque italiano mais pronunciado do que o dos filhos. Ela se aproximou de mim, segurando minhas mãos nas dela. Meu filho virou a cidade de cabeça para baixo por sua causa.
Senti um calor subir as minhas bochechas, dolorosamente consciente do meu rosto machucado e das roupas emprestadas. Eu não pedi isso a ele, disse, e então estremeci ao perceber o quão ingrata isso soava. Para minha surpresa, Sofia riu, um som caloroso e genuíno. Claro que não pediste. O meu filho sempre fez exatamente o que lhe apetece. Ela soltou as minhas mãos e tocou na minha bochecha machucada com dedos gentis. Este homem que te magoou, ele nunca mais te tocará. A família Russo protege os seus. Eu não sou, comecei. Mas ela acenou com a mão, ignorando o meu protesto. Estás aqui, não estás? Ela disse, como se isso resolvesse a questão. Alessio, deixa-nos. Quero falar com a Emma a sós. Algo passou entre mãe e filho. Uma comunicação silenciosa que eu não consegui decifrar. Após um momento, Alessio acenou com a cabeça. Não a assustes, mamã, disse ele, com um tom de diversão na voz, antes de sair, fechando a porta atrás de si. Sofia apontou para a área de estar perto da janela. Vem, vamos conversar. Seguia, sentando-me na ponta de uma cadeira de couro enquanto ela se acomodava graciosamente no sofá à minha frente. Senhora Russo, Sofia, por favor. Ela interrompeu. A senhora Russo era minha sogra, e aquela mulher me aterrorizou por 30 anos. Ela sorriu, a expressão aquecendo seus traços austeros. Meu filho nunca trouxe uma mulher para me conhecer antes. A revelação me surpreendeu. Nunca. Oh, ele teve mulheres, disse ela com um aceno de mão desdenhoso. Mulheres bonitas e sofisticadas que entendem o mundo dele e o aceitam sem questionar. Mas ele nunca trouxe nenhuma para casa, nunca pediu a minha opinião, nunca olhou para nenhuma da maneira como olha para si. Eu não sabia como responder a isso. Eu mal o conheço. E, no entanto, aqui está você, ela apontou. Na nossa casa, vestindo roupas que ele escolheu para si, aceitando a proteção dele. Eu não tinha muitas opções, disse eu defensivamente. A expressão de Sofia suavizou-se. Raramente temos, como mulheres. As escolhas que fazemos são muitas vezes entre o mal e o pior, mas às vezes, se tivermos sorte, encontramos alguém que nos pode oferecer algo melhor. Ela inclinou-se para a frente, os seus olhos escuros, tão parecidos com os dos seus filhos, fixos nos meus. O meu marido era como Alésio, poderoso, perigoso para os seus inimigos, ferozmente protetor do que considerava seu. Nem sempre era um homem fácil de amar, mas fazia-me sentir segura num mundo que nunca tinha sido gentil comigo. É isso que achas que eu devo fazer? Amar o seu filho porque ele me oferece proteção. Não, ela respondeu com firmeza. Acho que deve decidir como quer que a sua vida seja e se o Alésio pode ajudá-la a alcançar isso. Mas entenda isto. Se aceitar o que ele oferece, aceitas tudo nele, tanto a escuridão como a luz. A honestidade foi revigorante depois de tantas manobras cuidadosas. E se eu decidir que não quero fazer parte deste mundo, ele garantirá que tenhas os meios para partir em segurança e nunca mais verás nenhum de nós. A sua expressão permaneceu serena, mas havia aço por baixo dela. Mas deve saber que o meu filho não está habituado a querer coisas que não pode ter. Esta contenção é invulgar nele. Um arrepio percorreu a minha espinha com a implicação. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu à porta e Alessio entrou sem esperar por uma resposta. Odeio interromper, disse ele, embora a sua expressão sugerisse o contrário, mas houve um desenvolvimento em relação à situação da Sra. Bennet. Sofia levantou-se suavemente. Estávamos a terminar a nossa conversa. Ela deu-me um beijo leve na bochecha, a que não estava machucada. Pense no que eu disse, cara. Com um olhar significativo para o filho, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. O que ela disse para você? Perguntou Alessio, com um tom casual, mas com os olhos atentos. Ela foi honesta sobre o que significaria aceitar a sua ajuda. Respondi com cuidado. Um leve sorriso tocou os seus lábios. A minha mãe nunca acreditou em suavizar verdades difíceis. Ele sentou-se na cadeira que Sofia havia deixado vazia. Mike Peterson foi tratado. O meu coração disparou no peito. O que isso significa? O que lhe fizeste? Nada permanente, assegurou-me ele, num tom quase gentil. Mas agora ele compreende que estás sob a minha proteção. Não te incomodará novamente. Assim, sem mais nem menos, não consegui esconder o ceticismo na minha voz. Assim, sem mais nem menos, confirmou Alessio. Ele também foi persuadido a deixar a cidade esta noite. Arranjei-lhe um emprego numa pequena cidade a cerca de 200 quilômetros de distância. Se ele valoriza a sua saúde, vai aceitar e nunca mais voltar.
O alívio que me invadiu foi tão intenso que me deixou tonto. O pesadelo que assombrava a minha vida há meses estava a ser desmantelado com eficiência casual por um homem que parecia remodelar a realidade através da pura força de vontade. Por quê? Sussurrei, fazendo a pergunta que me queimava por dentro desde que ele reparou na minha contusão no restaurante. Por que ir tão longe por uma estranha? A expressão de Alésio tornou-se contemplativa. Quando te vi naquele restaurante, a tentar tanto esconder a tua dor, a continuar apesar do que te tinham feito, algo em mim respondeu. Conheci mulheres que sofreram nas mãos de homens que diziam amá-las. A minha própria irmã, há anos, uma sombra cruzou o seu rosto. Eu não pude protegê-la naquela época. Eu era muito jovem, muito impotente, mas não sou mais impotente. A honestidade crua em sua voz me pegou de surpresa. Foi o primeiro vislumbre real por baixo da aparência controlada. E o que vi ali, dor, arrependimento, determinação, de repente o tornou mais humano, mais complexo do que o perigoso chefe do crime que eu vinha tentando manter à distância. O que aconteceu com a sua irmã? Perguntei suavemente. Ela morreu, disse ele simplesmente. As palavras carregavam uma dor antiga. O namorado dela empurrou-a durante uma discussão. Ela caiu e bateu com a cabeça. Ele nem sequer chamou ajuda, apenas a deixou ali para morrer sozinha. Sinto muito, disse eu, compreendendo agora a origem da sua reação visceral ao meu hematoma. Há homens como o Mike. Foi há muito tempo, respondeu ele, com a expressão fechando-se novamente. Mas prometi na altura que nunca mais permitiria que tal coisa acontecesse a alguém sob a minha proteção. E agora isso inclui-me a mim, disse eu, sem ser bem uma pergunta. Se aceitares, confirmou ele. A minha proteção não tem condições, Emma. És livre para ficar ou ir como quiseres. Se quiseres sair da cidade, começar de novo em outro lugar, eu providenciarei os meios para que o faças com segurança. A oferta era generosa, mais do que generosa. Era tudo pelo que eu tinha trabalhado, oferecido a mim, sem condições. Então, por que a ideia de aceitar, de me afastar de Alessio Russo e nunca mais o ver, me deixou com uma sensação inesperada de perda? E se eu ficar, perguntei, com o coração a bater forte no peito, algo escureceu no seu olhar. Fome, possessão, algo primitivo e magnético. Então exploraremos o que há entre nós, no ritmo que tu definir. Sem pressão, sem expectativas além do que tu te sentires confortável. A tua mãe parece achar que tu não estás habituada à contenção. Eu disse, observando sua reação cuidadosamente. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Minha mãe me conhece muito bem, mas por você, estou disposto a aprender a ter paciência. A promessa nessas palavras fez com que um calor se espalhasse por mim. Isso era perigoso. Ele era perigoso. E, no entanto, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo como esperança surgindo dentro de mim. Preciso de tempo, disse finalmente, para pensar, para processar tudo o que aconteceu. Alessio acenou com a cabeça como se não esperasse outra coisa. Leva todo o tempo que precisares. O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que quiser. Ele levantou-se da cadeira com aquela graciosidade fluida que parecia tão fácil. Tenho negócios a tratar esta tarde, mas gostaria de levá-la para jantar esta noite, se estiver disposta, um primeiro encontro como deve ser. A normalidade do pedido, tão em desacordo com as circunstâncias extraordinárias que nos reuniram, arrancou-me uma risada. Um encontro? A sério? O seu sorriso alargou-se, transformando o seu rosto de intimidante para devastadoramente bonito. A sério? Descobri que quero saber tudo sobre si, Emma Bennett. A sua comida favorita, os seus sonhos, o que a faz rir. Ele parou na porta. Diga que sim. Apesar de tudo, do perigo que ele representava, do mundo ao qual pertencia, do turbilhão das últimas 24 horas, dei por mim a acenar com a cabeça. Sim. A expressão de prazer genuíno que cruzou o seu rosto fez com que ele parecesse mais jovem, quase infantil por um momento. Às 8 horas, disse ele, e então me deixou sozinha com os meus pensamentos e a sensação vertiginosa de que a minha vida havia mudado irrevogavelmente. Sozinha no escritório de Alésio, fui até a janela contemplando a cidade que se espalhava abaixo como um reino em miniatura. Desta altura, tudo parecia ordenado e perfeito, tão diferente da realidade caótica
e muitas vezes brutal ao nível da rua. Perguntei-me se era assim que Alésio via o mundo, distante, controlável, sujeito ao seu domínio. A porta abriu-se atrás de mim e a assistente de Sofia, e não a própria Sofia, como eu esperava por um momento, entrou com um sorriso educado. Senhora Bennet, pediram-me para ajudá-la com tudo o que precisar esta noite. O senhor Russo providenciou a entrega de uma seleção de roupas. Estão no quarto de hóspedes quando quiser dar uma vista de olhos. Seguia até ao quarto de hóspedes, onde encontrei não apenas uma seleção, mas o que parecia ser uma boutique inteira de vestidos, sapatos e acessórios de grife dispostos sobre a cama. As etiquetas de preço tinham sido discretamente removidas, mas reconheci marcas suficientes para saber que a coleção representava mais dinheiro do que eu ganhava num ano. Isto é demais, disse eu, passando os dedos por um vestido de seda azul escuro que me chamou a atenção, apesar das minhas reservas. O senhor Russo queria garantir que tivesse opções, respondeu a assistente de forma neutra. Ele também providenciou um estilista e um maquilhador para ajudá-la a se preparar, se desejar. A extravagância era avassaladora, quase sufocante. Era assim que Alésio resolvia todos os problemas, com uma demonstração avassaladora de recursos que não deixava margem para recusa. Agradeça ao senhor Russo, disse com cuidado. Mas não preciso de tudo isto. Talvez apenas o maquilhador. A minha contusão precisaria de ajuda profissional para ser disfarçada à noite. A assistente acenou com a cabeça, aparentemente sem se surpreender com a minha recusa parcial. Claro, vou providenciar para que alguém venha às 18h30. Precisa de mais alguma coisa enquanto isso? Hesitei, mas decidi arriscar. Na verdade, gostaria de ir ao meu apartamento para pegar alguns itens pessoais. Isso seria possível? Algo brilhou em sua expressão. Incerteza, talvez. Preciso verificar com o senhor Russo. Questões de segurança. Claro, interrompi. Minha suspeita se confirmou. Apesar de suas garantias, eu não era tão livre quanto Alésio queria que eu acreditasse. Nesse caso, gostaria de descansar até esta noite. Tem sido muito para processar. Quando fiquei sozinha, andei de um lado para o outro na sala, sentindo-me cada vez mais como um pássaro numa gaiola dourada. A liberdade que Alésio tinha prometido vinha acompanhada de condições invisíveis. Proteção que beirava a possessão. Generosidade que ameaçava tornar-se controlo. E, no entanto, havia algo nele. Um vislumbre de vulnerabilidade por baixo do poder. Uma preocupação genuína por baixo da possessividade que me impedia de simplesmente ir embora. Escolhi o vestido azul escuro que me chamara a atenção anteriormente, juntamente com acessórios mais modestos do que os que me tinham sido fornecidos. Se fosse jantar com Alésio Russo, falo-ia nos meus próprios termos, não como uma demonstração da sua riqueza e influência, mas como eu mesma. A maquilhadora chegou pontualmente às 18h30. Uma mulher alegre que conversava sobre tudo e nada enquanto fazia milagres com corretivo e base, transformando o meu rosto machucado em algo apresentável. Quando terminou, apenas uma sombra tênue permanecia visível sob a maquiagem habilmente aplicada. O senhor Russo tem um gosto excelente, comentou ela enquanto eu vestia o vestido azul. Essa cor combina perfeitamente com a sua tez. Estudei o meu reflexo no espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a mulher elegante que me olhava de volta. O vestido abraçava a minha silhueta antes de cair graciosamente até ao chão, o azul profundo fazendo a minha pele pálida brilhar e os meus olhos parecerem mais intensamente verdes. Com o cabelo preso e poucas joias, o efeito era sofisticado, mas não chamativo, bonito sem esforço. Precisamente às 8h, alguém bateu à porta. Abria e encontrei Alésio ali, deslumbrante num fato preto perfeitamente ajustado que enfatizava os seus ombros largos e cintura fina. Ele tinha penteado o cabelo escuro de forma ligeiramente diferente, e o efeito era elegante e, ao mesmo tempo, despenteado o suficiente para fazer os meus dedos coçarem para passar por ele. Os seus olhos arregalaram-se quase imperceptivelmente ao ver a minha aparência. Um lampejo de algo primitivo e possessivo escureceu o seu olhar antes que ele o controlasse. Estás deslumbrante, disse ele, com a voz um pouco mais áspera do que o habitual. Obrigada, respondi. Por favor, apesar da minha reação, tu também estás muito elegante. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Eu tento. Ele ofereceu o braço. Vamos?
O elevador levou-nos até a garagem subterrânea, onde um carro preto elegante esperava com um motorista segurando a porta. Quando nos acomodamos no banco de trás, não pude deixar de perguntar: "Para onde vamos?" "Para um lugar especial", respondeu Alésio enigmaticamente. "Acho que você vai gostar." As luzes da cidade passavam embaçadas pelas janelas escurecidas enquanto dirigíamos. Eu esperava que fôssemos para o exclusivo bairro de restaurantes, no centro da cidade, mas, em vez disso, viramos em direção à orla e acabamos parando no que parecia ser uma marina privada. "Isto não é um restaurante", observei enquanto Alésio me ajudava a sair do carro. "Não", ele concordou, guiando-me em direção ao cais onde um iate deslumbrante estava atracado, seu exterior branco brilhando sob o luar. Achei que poderíamos ter mais privacidade no nosso primeiro encontro. Hesitei. Um iate significava isolamento total, sem testemunhas, sem fuga fácil se as coisas dessem errado. Como se sentisse o meu desconforto, Alésio apertou a minha mão gentilmente. "O meu chefe preparou o jantar e há tripulantes a bordo." "Não estamos sozinhos", ele me garantiu. "E ficaremos atracados se isso te deixar mais confortável." A consideração em sua voz aliviou um pouco a minha preocupação. Acenei com a cabeça, permitindo que ele me levasse pela passarela até um convés que poderia ter adornado as páginas de uma revista de luxo. Uma iluminação suave iluminava áreas de estar confortáveis, e uma mesa tinha sido posta com porcelana fina, cristal e flores frescas perto da popa, oferecendo uma vista espetacular do horizonte da cidade. Um comissário uniformizado apareceu com champanhe, servindo 2 taças antes de desaparecer discretamente. Alésio entregou-me uma e ergueu a sua em um brinde. "Há novos começos", disse ele, seus olhos escuros fixos nos meus. "Há novos começos", repeti, tomando um gole do champanhe que tinha gosto de estrelas líquidas. "Isso é lindo, Alésio, mas excessivo para um primeiro encontro, não acha?" Ele sorriu, aquela expressão genuína que transformou seu rosto de intimidador para irresistível, talvez. Mas eu queria impressioná-la. "Já o fizeste", salientei. "Encontrar o Mike numa única noite, organizar todo o seu futuro para garantir a minha segurança. Isso é impressionante. Assustador, mas impressionante." Alessio riu-se, um som caloroso e rico que percebi que raramente tinha ouvido dele. "Não te deixas deslumbrar facilmente pelas aparências da riqueza e do poder. Gosto disso em ti. O que mais gostas em mim?" perguntei ousadamente. "O champanhe e o luar a tornarem-me mais corajoso do que eu seria normalmente. Mal me conheces, mas viraste a tua vida de cabeça para baixo por mim em 24 horas." Ele considerou a pergunta seriamente enquanto nos dirigíamos para a mesa onde o primeiro prato nos esperava. Vieiras delicadas dispostas como uma obra de arte no prato. "Gosto da tua resiliência", disse ele finalmente. "A força necessária para suportar o que suportaste e ainda assim permanecer íntegra. Não deixaste que a dor te tornasse cruel ou amarga." A observação foi tão inesperada, tão perspicaz, que momentaneamente me tirou o fôlego. "E tu?", perguntei quando consegui falar novamente. "A dor tornou-te cruel?" A expressão de Alésio escureceu ligeiramente. "Às vezes, talvez para aqueles que merecem." Ele tomou um gole de vinho, sem tirar os olhos dos meus. "O meu mundo não é gentil, Emma. Não vou fingir o contrário. Mas dentro dele existem códigos, regras, uma certa ordem que proporciona o seu próprio tipo de justiça." "Justiça", repeti, testando a palavra. "Foi isso que você deu ao Mike?" "Justiça. Eu dei-lhe uma escolha." Alésio corrigiu. "Ir embora e nunca mais entrar em contato contigo ou enfrentar as consequências. Ele escolheu sabiamente durante toda a refeição, cada prato mais requintado que o anterior." A nossa conversa fluiu com surpreendente facilidade. Alésio perguntou sobre a minha infância. Os meus sonhos antes que a vida interferisse com a dura realidade. Dei por mim a contar-lhe coisas que nunca tinha partilhado com ninguém. Sobre crescer com uma mãe que passava por relacionamentos abusivos. Sobre me matricular na faculdade comunitária, uma aula de cada vez. Sobre a arte que eu criava antes de a sobrevivência ter tomado precedência sobre a paixão. Em troca, ele partilhou histórias cuidadosamente editadas sobre a sua própria juventude, um pai que governava com disciplina de ferro, uma mãe que amenizava essa dureza com amor, uma irmã cuja perda moldou a sua visão do mundo. Ele falou sobre responsabilidade, sobre o legado da família,
sobre o peso do poder, sempre em termos gerais, nunca em detalhes que pudessem implicá-lo em algo ilegal. Nunca terminaste o teu curso, observou ele enquanto a sobremesa era servida. Uma confeção de chocolate preto e bagas que parecia bonita demais para comer. Em arte, disseste tu. Acenei com a cabeça, surpreendida por ele ter percebido esse detalhe. Faltavam-me 3 créditos quando a minha mãe adoeceu. Contas médicas, custos do funeral. Não sobrou nada para as propinas e tu nunca voltaste. A vida atrapalhou, disse eu simplesmente. A renda não se paga sozinha. Os sonhos são um luxo que eu não podia pagar. Algo mudou na expressão de Alésio. Determinação, talvez, ou resolução. Sonhos não são luxos, Emma. São necessidades. São o que fazem a vida valer a pena. Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos roçando os meus. E se pudesses voltar, terminar o que começou? A pergunta pairou no ar entre nós, não apenas sobre educação, mas sobre possibilidades, sobre um futuro diferente daquele com o qual eu me resignara. Não sei, admiti. Parece uma vida diferente agora. Não precisa ser assim, disse ele suavemente. Depois do jantar, fomos para o convés superior, onde a vista da cidade era ainda mais espetacular. O ar noturno estava frio e Alésio colocou um chale de cachemir sobre os meus ombros, com as mãos demorando-se um pouco mais do que o necessário. Está com frio? Perguntou ele, aproximando-se o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Um pouco, admiti. Ele passou para trás de mim, com o peito encostado nas minhas costas e os braços a envolver-me, enquanto contemplávamos o horizonte cintilante. Eu deveria ter me sentido presa pelo abraço, mas em vez disso senti-me estranhamente segura, protegida. O queixo dele repousava levemente no topo da minha cabeça. E por um momento, simplesmente existimos juntos em um silêncio confortável. Você nunca respondeu à minha pergunta anterior, eu disse finalmente. Por que eu? De todas as mulheres nesta cidade, por que eu chamei a sua atenção? Eu senti, em vez de ver o seu sorriso. Porque você olhou para mim sem medo ou cálculo, ele disse. A voz dele um murmúrio baixo contra as minhas costas. Sabes como isso é raro no meu mundo? As pessoas ou temem-me ou querem algo de mim. Tu apenas me viste. Agora também te vejo, disse eu, virando-me nos seus braços para ficar de frente para ele. O bom e o mal, o protetor e o predador. Os seus olhos escureceram com as minhas palavras. E qual preferes? Acho que são inseparáveis, respondi honestamente. Um não existe sem o outro. Algo parecido com aprovação passou por seu rosto. Lentamente e deliberadamente, me dando tempo para me afastar, ele abaixou a cabeça até que seus lábios pairassem logo acima dos meus. Posso? Ele perguntou. Sua respiração quente contra a minha pele. Em resposta, levantei-me na ponta dos pés e acortei a distância entre nós. O beijo começou suavemente, uma pergunta, uma exploração, mas rapidamente se aprofundou à medida que o controlo de Alésio se perdia. As suas mãos enredaram-se no meu cabelo, soltando os ganchos até que ele caísse solto sobre os meus ombros. Os meus braços envolveram o pescoço dele, puxando-o para mais perto, enquanto o calor florescia entre nós, consumindo o pensamento racional. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, Alésio descansou a testa contra a minha. Devo levá-la para casa, disse ele, a voz áspera de contenção, antes que eu me esqueça completamente de mim mesmo. O gesto honroso só me fez desejá-lo ainda mais. E se eu ainda não quiser ir para casa, os seus olhos procuraram os meus, buscando certeza. Emma, quero que não haja dúvidas na sua mente, nem arrependimentos amanhã. A consideração tocou-me profundamente. Este homem que comandava tanto poder, que podia ter tudo o que quisesse, estava a dar-me controle total sobre o que acontecia entre nós. Leve-me de volta para a cobertura, disse suavemente. Decidiremos lá. A viagem de volta foi carregada de tensão, uma antecipação deliciosa que nos fez sentar mais perto do que o necessário. A mão dele repousando sobre a minha entre nós. No elevador para a cobertura, Alésio manteve uma distância cuidadosa, embora os seus olhos nunca tenham saído dos meus. Uma vez lá dentro, ele me ofereceu uma bebida, que recusei. Quero estar lúcida esta noite, expliquei, observando seus olhos escurecerem com a implicação. Emma, ele começou, sua voz tensa com contenção.
Você deve saber que se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, eu não sou um homem que compartilha o que é seu. Sou possessivo, protetor, alguns diriam controlador. Está na minha natureza, no meu sangue. Você está me alertando para ficar longe? Perguntei, aproximando-me dele. Estou a ser honesto sobre quem eu sou, respondeu ele. Quero que você escolha com os olhos abertos. Estiquei a mão para tocar o rosto dele, sentindo a leve aspereza da barba por fazer sob os meus dedos. Eu vejo você, Alésia Russo, a escuridão e a luz, e ainda estou aqui. Com um gemido que soou como rendição, ele me puxou contra ele, a sua boca reivindicando a minha num beijo que dissipou as minhas últimas dúvidas. Derreti-me nele, entregando-me à sensação enquanto as suas mãos traçavam os contornos do meu corpo através da seda do meu vestido. Quarto, suspirei quando os seus lábios se moveram para o meu pescoço, enviando arrepios de prazer pela minha espinha. Ele levantou-me sem esforço, levando-me pelo corredor, não para o quarto de hóspedes que eu ocupava, mas para a suíte principal, um santuário espaçoso dominado por uma cama enorme. Enquanto ele me deitava gentilmente nos lençóis escuros, tive um pensamento fugaz de que este era um ponto sem retorno. Depois desta noite, nada seria mais como antes. E quando o corpo de Alésio cobriu o meu, enquanto nos perdíamos um no outro, descobri que não me importava. Pela primeira vez em anos, eu não estava a pensar em fuga ou sobrevivência. Eu estava totalmente presente no momento, viva em cada célula, ardendo com uma paixão que eu pensava estar extinta há muito tempo. Mais tarde, enquanto estávamos deitados entrelaçados nos lençóis, Alésio traçou padrões preguiçosos nas minhas costas nuas. Fica comigo, murmurou ele contra o meu cabelo. Não apenas esta noite, sempre. O pedido deveria ter me aterrorizado. Era muito cedo, muito rápido, muito intenso, mas no casulo quente do seu abraço parecia certo. Inevitable até. O que isso significaria? Perguntei, apoiando-me em um cotovelo para ver o rosto dele. Estar com você? A expressão dele estava mais aberta, mais vulnerável do que eu jamais tinha visto. Significa proteção, segurança, nunca mais ter que lutar ou temer. Significa uma vida de conforto, de possibilidades. A mão dele acariciou gentilmente a minha bochecha. Significa ser minha, Emma. Completamente. E em troca, eu insisti. O que eu te dou? Lealdade, ele disse imediatamente. Discrição. Compreensão de certos aspectos do meu negócio que não podem ser discutidos fora destas paredes. O seu polegar roçou meu lábio inferior. E isto, o seu coração, o seu corpo, a sua verdade. Sem máscaras entre nós. Sem mentiras. Era uma oferta sedutora. Uma vida além dos meus sonhos mais loucos em troca de amar um homem perigoso. Mas eu não era ingênua a ponto de pensar que seria simples. O teu mundo é violento, Alésio. Eu teria que me tornar violenta também para sobreviver nele? Ele balançou a cabeça. Tu ficarias separada dessa parte da minha vida, protegida dela. Os seus olhos fixaram-se nos meus intensamente. Eu nunca pediria que comprometesses quem tu és, Emma. A tua bondade, a tua compaixão são o que me atrai em ti. Por que eu iria querer mudar isso? Coloquei a minha cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante do seu coração, enquanto refletia sobre as suas palavras. Havia mil razões para dizer não, para ir embora enquanto ainda podia. Mas havia uma razão irresistível para ficar. Pela primeira vez na minha vida, senti-me verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada, verdadeiramente protegida. Sim, sussurrei contra a sua pele. Eu vou ficar. A palavra mal tinha saído dos meus lábios quando o momento de paz foi quebrado por uma batida forte na porta do quarto. Alésio ficou tenso debaixo de mim, instantaneamente alerta. O que é? Gritou ele, a sua voz voltando ao tom autoritário que eu tinha ouvido nele pela primeira vez. Desculpe incomodá-lo, chefe, disse uma voz masculina. Um dos seus seguranças, eu acho. Houve um incidente no armazém. Que diz? Não pode esperar. Alésio praguejou baixinho, depois beijou a minha testa. Tenho que lidar com isso, espere aqui. Ele levantou-se fluidamente da cama, vestindo-se com movimentos eficientes. Observei-o transformar-se diante dos meus olhos, do amante apaixonado de momentos atrás para o homem controlado e perigoso que conheci pela primeira vez. Foi um lembrete sóbrio da dualidade que eu estava a aceitar.
Vai demorar muito? Perguntei, puxando o lençol à minha volta. Vou tentar não demorar, disse ele, abotoando a camisa. Durma, se puder. Voltarei antes do amanhecer. Depois que ele saiu, fiquei acordada na sua cama enorme, meu corpo ainda vibrando de prazer, mas minha mente cheia de perguntas. Com o que eu tinha acabado de me comprometer? Um relacionamento com um homem que eu mal conhecia. Um homem cujos negócios envolviam coisas sobre as quais eu deliberadamente não tinha perguntado. Um homem que tinha ordenado que todas as portas da cidade fossem arrombadas para encontrar a pessoa que tinha me machucado. Era loucura por qualquer padrão racional. E, no entanto, não conseguia me arrepender. Pela primeira vez em anos, sentia algo como esperança pelo futuro. Um futuro em que eu não estivesse sempre a fugir, sempre com medo, sempre sozinha. O sono acabou por me dominar, mas foi um sono agitado, cheio de fragmentos de sonhos, onde o rosto zangado de Mike se transformava em figuras sombrias, onde portas se estilhaçavam sob golpes violentos, onde Alessio estava no centro do caos, com uma expressão fria e distante. Acordei com a luz da manhã a entrar pelas cortinas parcialmente fechadas e um espaço vazio ao meu lado. Os lençóis do lado da cama de Alessio estavam frios ao toque. Ele não tinha voltado. Uma pontada de preocupação acendeu-se no meu peito quando saí da cama, envolvendo-me num roupão de seda que encontrei pendurado na casa de banho adjacente. A cobertura estava estranhamente silenciosa enquanto eu a percorria, procurando qualquer sinal de Alessio ou da equipa doméstica. Na cozinha, encontrei um bilhete com uma caligrafia elegante. Emma, os negócios exigiram a minha atenção imediata. Sinta-se em casa. Voltarei assim que possível. A brevidade era preocupante depois da intensidade da conexão da noite anterior. Será que ele já se arrependeu de me ter pedido para ficar? Ou será que essa era simplesmente a realidade de se envolver com um homem como Alessio Russo? Ausências inesperadas, bilhetes enigmáticos, espera pelo seu regresso. Preparei um café e levei-o até as janelas que iam do chão ao teto, observando a cidade ganhar vida lá embaixo. Desta altura, tudo parecia ordeiro e pacífico, mas agora eu sabia melhor. Por baixo da superfície reluzente dos arranha-céus e dos parques cuidadosamente mantidos, escondia-se um mundo sombrio de lutas pelo poder e violência. O mundo de Alessio. Será que eu conseguiria viver nesse mundo, mesmo que fosse à margem dele? A pergunta me assombrava, enquanto os minutos se transformavam em horas sem nenhuma notícia dele. No meio da tarde, a inquietação me levou a explorar a cobertura mais a fundo. Encontrei uma academia doméstica, uma biblioteca repleta de livros em vários idiomas e, finalmente, um estúdio escondido em um canto. Um estúdio de arte completo, com cavaletes, telas e todos os materiais que um artista poderia sonhar. Estava imaculado, sem uso, como se alguém tivesse criado o espaço perfeito, mas nunca tivesse trabalhado nele. Os meus dedos coçavam para tocar nos pincéis, espremer tinta na paleta, perder-me na criação como não fazia há anos. Eu estava diante de uma tela em branco, imaginando as possibilidades, quando uma voz atrás de mim me fez pular. É seu, disse Alessio, encostado na moldura da porta. Ele parecia exausto, com olheiras e uma tensão ao redor da boca que revelavam estresse e falta de sono. Se quiser. Quando teve tempo para fazer isso? Perguntei, gesticulando em direção ao estúdio. Fiz uma ligação esta manhã, ele respondeu com um pequeno encolher de ombros, como se conjurar um estúdio de arte totalmente equipado da noite para o dia não fosse nada de extraordinário. Mencionaste que a tua arte era algo que tinhas perdido. Achei que talvez quisesses reencontrá-la. O gesto foi tão atencioso, tão perfeitamente alinhado com um sonho que eu quase tinha esquecido, que lágrimas brotaram dos meus olhos. Alessio. Ele atravessou a sala em 3 passos, puxando-me para os seus braços. Desculpa ter de ir embora, ele murmurou contra o meu cabelo. Complicações nos negócios. Não teve jeito. Eu me inclinei para trás para estudar o seu rosto, notando novas linhas de fadiga e uma escuridão nos seus olhos que não existia antes. Está tudo bem? Vai ficar, ele disse, seu tom deixando claro que não iria dar mais detalhes. Sua mão acariciou gentilmente a minha bochecha. Pensaste mais sobre o que discutimos ontem à noite? Sobre ficar? Pensei, admiti, e ainda quero, mas preciso de entender no que estou a me meter, Alessio. Ontem à noite não foi apenas sexo para mim.
Se eu ficar, se eu me tornar parte da tua vida, preciso saber o que isso realmente significa. Ele me guiou até um pequeno sofá no canto do estúdio, ainda segurando a minha mão enquanto nos sentávamos. Pergunta-me qualquer coisa. Eu te direi toda a verdade que puder, com segurança. Respirei fundo. O incidente no armazém ontem à noite foi violento? Alguém ficou ferido? Um lampejo de surpresa cruzou o seu rosto, como se ele não esperasse uma pergunta tão direta. Sim, ele disse após um momento de hesitação. Houve violência. Uma família rival tentou transportar produtos pelo nosso território sem permissão ou pagamento. Era preciso dar o exemplo. A forma clínica como ele descreveu o que certamente tinha sido um encontro brutal deveria ter me horrorizado. Mas em vez disso, apreciei a sua honestidade. E esse é o mundo em que vives. Exemplos a serem dados, território defendido, poder mantido através do medo. Parte disso, ele admitiu. Há mais. Negócios legítimos, investimentos, conexões políticas. Mas sim, a violência às vezes é necessária na minha posição. Esperariam que eu participasse em alguma dessas coisas? Nunca, disse ele com firmeza, apertando a minha mão. O teu mundo seria este, ele apontou para a cobertura, o estúdio de arte. E qualquer outra coisa que queiras construir para ti, educação, carreira, trabalho de caridade, qualquer coisa que te realize, quero que sejas feliz, Emma, sem compromissos. Mas eu apontei, eu saberia o que pagava todo esse luxo, o que você fazia quando desaparecia no meio da noite. Eu conseguiria viver com esse conhecimento? Você conseguiria viver comigo sabendo disso? Os olhos escuros de Alessio mantiveram os meus fixos. Essa é a questão, não é? Não se eu posso proteger você do meu mundo, mas se você pode aceitá-lo, aceitar-me, sabendo da escuridão de que sou capaz. A honestidade do momento pairou entre nós, sem fingimento, sem evasivas, apenas a dura realidade do que significaria construir uma vida com Alessio Russo. Já vi a escuridão antes, disse finalmente. Vivi com ela, sobrevivi a ela. Pelo menos a tua escuridão não é dirigida a mim. Pelo menos a tua proteção significa algo. A sua expressão suavizou-se, e ele levou a minha mão aos lábios, dando um beijo nos meus nós dos dedos. Eu mataria por ti, Emma, disse ele suavemente. As palavras eram tanto uma promessa quanto um aviso. Mas eu nunca te magoaria. Nunca. E, estranhamente, apesar de tudo o que eu sabia sobre ele, ou talvez por causa disso, acreditei nele. Então sim, disse eu, fazendo a minha escolha com os olhos bem abertos. Quero ficar, quero construir algo contigo, algo real, mesmo que exista nos espaços entre o teu outro mundo. Alívio e algo mais profundo, mais primitivo, passaram pela sua expressão. Ele puxou-me para um beijo que selou o nosso entendimento. Apaixonado, mais terno, possessivo, mais reverente. Quando nos separamos, ele encostou a testa à minha. Preciso de te contar outra coisa, disse ele com a voz séria novamente. Sobre o Mike Peterson, o meu coração deu um salto. O que tem ele? Pensei que tivesses dito que ele estava a sair da cidade. Ele está, mas há mais na história. Alessio recostou-se ligeiramente, com uma expressão grave. Quando os meus homens o encontraram, ele não estava sozinho. Estava com um homem chamado Thomas Reeves. Esse nome significa alguma coisa para ti? Franzi a testa, procurando na minha memória. Não, acho que não. Reeves é um detetive da unidade de crime organizado, explicou Alessio. Peterson estava a passar-lhe informações sobre ti, sobre mim, sobre o nosso encontro no restaurante. Ele achava que, se conseguisse prender-me, poderia ter-te de volta. Um medo frio tomou conta de mim. Foi por isso que tiveste que sair ontem à noite? Por causa disso, detetive? Alessio acenou com a cabeça. Reeves, há anos, tenta construir um caso contra a minha família. Usar-te, usar o meu interesse por ti, foi uma oportunidade que ele não conseguiu resistir. O que acontece agora? Perguntei, com a minha mente a fervilhar de implicações. Vou ser interrogada? Estás em risco de ser preso? Um pequeno sorriso confiante tocou os lábios de Alessio. O detetive Reeves teve um acidente infeliz ontem à noite. Ele caiu de uma escada e partiu as duas pernas. Ele ficará em licença médica por pelo menos 6 meses. Quando ele voltar, as provas terão desaparecido. As testemunhas terão esquecido o que viram, e os seus superiores terão o encorajado fortemente a investigar outros casos.
A maneira casual com que ele descreveu o que claramente tinha sido um ataque orquestrado deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma mistura complicada de alívio e cumplicidade. E o Mike estão num avião a caminho do Alasca neste momento. Alesio respondeu com um entendimento muito claro de que, se ele alguma vez entrar em contato contigo ou voltar a esta cidade, o seu próximo acidente será permanente. Eu deveria ter ficado horrorizada com a ameaça implícita, com a facilidade com que Alesio usava a violência como ferramenta. Mas tudo o que senti foi uma profunda sensação de segurança, a certeza de que ninguém jamais me machucaria novamente enquanto eu fosse dele. Obrigada, eu disse simplesmente, sabendo que as palavras eram inadequadas, mas mesmo assim sinceras. Alesio afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. O seu toque era gentil, apesar da violência de que era capaz. Eu protejo o que é meu, Emma, sempre. As semanas que se seguiram estabeleceram um novo ritmo na minha vida. Um ritmo de luxo e liberdade que eu nunca tinha conhecido antes. Deixei o meu apartamento e o meu emprego no restaurante, aceitando o apoio financeiro que Alesio me ofereceu. Enquanto concluía a minha licenciatura em arte, o estúdio tornou-se o meu refúgio. Um lugar onde eu podia criar sem me preocupar em pagar renda ou comprar mantimentos. Alesio manteve a sua promessa, protegendo-me dos aspectos mais sombrios do seu negócio. Ele nunca atendia a chamadas na minha presença que pudessem expor-me a informações perigosas. Nunca discutia operações, territórios ou rivais, a menos que eu perguntasse especificamente. Quando precisava de sair inesperadamente, ele simplesmente dizia que era a trabalho. E eu não insistia em detalhes. Sofia tornou-se uma aliada inesperada, ensinando-me a navegar no complexo mundo social da família Russo e seus associados. Nunca faça perguntas diretas em público, aconselhou ela numa tarde, enquanto tomávamos chá. Observe e ouça, lembre-se, mas não investigue. O conhecimento é tanto proteção quanto responsabilidade no nosso mundo. Absorvi as suas lições aprendendo o delicado equilíbrio entre saber o suficiente para estar segura, mas não o suficiente para ser perigosa. Com o passar dos meses, dei por mim a adaptar-me a um papel que nunca tinha imaginado. Parte artista, parte estudante, parte consorte de um dos homens mais poderosos da cidade. A marca que o Mike tinha deixado desapareceu completamente, juntamente com a memória do medo que tinha sido a minha companheira constante durante tanto tempo. Em seu lugar, cresceu algo que eu não esperava. Contentamento, propósito e um amor por Alesio que se aprofundava a cada dia, abrangendo tanto o homem gentil que me abraçava durante a noite, quanto o homem perigoso que comandava um império nas sombras. Uma noite, quase 6 meses depois daquele dia fatídico na lanchonete, Alesio levou-me ao jardim do terraço da cobertura, onde o jantar tinha sido preparado sob as estrelas. Velas tremeluzavam com a brisa suave e uma pequena orquestra tocava suavemente ao fundo. Qual é a ocasião? Perguntei, enquanto ele segurava a minha cadeira. 6 meses, disse ele, servindo champanhe em taças de cristal. Desde que mudaste a minha vida, ri baixinho. Acho que estás a confundir as coisas. Foste tu quem mudou tudo para mim. Nós mudamos um ao outro, ele rebateu, estendendo a mão por cima da mesa para pegar na minha. Eu existia antes de ti, Emma. Apenas vivia o dia a dia, cuidava dos negócios, acumulava poder e riqueza porque era isso que esperavam de mim. Tu me fizeste viver novamente. Me fizeste querer mais do que apenas controle e respeito. A honestidade crua na sua voz comoveu-me profundamente. Este era o Alesio que eu só conseguia ver. Vulnerável, reflexivo, capaz de uma ternura que poucos acreditariam que ele fosse capaz. Tenho uma coisa para ti, disse ele, enfiando a mão no bolso e colocando uma pequena caixa de veludo na mesa entre nós. O meu coração disparou no peito. Alesio. Abre, pediu ele suavemente. Dentro não havia um anel, como eu esperava, mas uma chave. Simples, dourada, obviamente significativa. Para que é isto? Perguntei, levantando-a cuidadosamente. O nosso futuro, respondeu ele. Uma casa na costa. Privada, segura, com um estúdio com vista para o oceano. Um lugar que pode ser só nosso, longe dos negócios, longe da cidade, um santuário. As lágrimas brotaram dos meus olhos com a consideração do presente. Não apenas a casa em si, mas o que ela representava.
Um compromisso de criar um espaço na vida dele que não fosse afetado pelo seu outro mundo. Onde poderíamos ser simplesmente Alésio e Emma, não o chefe do crime e a sua mulher. É perfeito, sussurrei, inclinando-me sobre a mesa para beijá-lo. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos deitados juntos, observando as luzes da cidade pela janela do quarto, percebi como minha vida havia se transformado completamente em apenas 6 meses. De uma empregada de mesa com o rosto machucado, escondida de um ex-namorado abusivo, a uma mulher que se movia com confiança em um mundo de poder e perigo, protegida pelo homem mais temido da cidade. Sem arrependimentos, murmurou Alésio no meu cabelo, como se lesse os meus pensamentos. Virei-me para ele, traçando as linhas do seu rosto com as pontas dos dedos. Nenhum, disse com sinceridade. Escolhi esta vida de olhos abertos, Alésio. Escolhi-te tudo em ti, a luz e a escuridão. Os seus braços apertaram-me com força, possessivos, mas gentis. E eu escolho-te, Emma. Todos os dias, todas as noites, escolho-te. Naquele momento, aconchegada nos braços de um homem perigoso que derrubaria todas as portas da cidade para me proteger, eu sabia que tinha encontrado o que todos procuram. Não a segurança perfeita, mas o pertencimento perfeito. Um lugar, uma pessoa que me fazia sentir em casa.